Cannabis em epilepsia. O que a ciência diz sobre isso? Essa é uma pergunta cada vez mais frequente em consultório, aqui também. E eu sou Thiago, neurocirurgião, e vivo a neurocirurgia infantil como o caminho verdadeiro da minha vida profissional. A epilepsia, ela entra na minha vida não por ser neuropediatra, eu não sou neuropediatra, não sou neurologista, mas eu sou do time daqueles que trata as epilepsias mais difíceis que existem, que são aquelas que os remédios tradicionais não resolvem e que uma parte dessas epilepsias será operada. Antes de operar, existem outros arsenais e outras possibilidades, desde a dieta cetogênica, que é uma alimentação muito específica para a epilepsia resistente à droga, até o canabidiol, a cannabis, que hoje é utilizada como uma panaceia, ou seja, a gente usa para tudo. Nós não usamos, mas tem muita gente querendo usar para tudo. Só que em epilepsia, eu posso dizer que é a principal indicação da cannabis, dentre todas as outras condições médicas, está em epilepsia, porque diferente de outras condições, em algumas situações, o uso de uma determinada substância da cannabis chamada CBD ou canabidiol é uma dentre as mais de 500 substâncias que existem dentro da cannabis. Em algumas síndromes epiléticas é a diferença entre ficar vivo e não ficar vivo, né? O que a ciência fala hoje de epilepsia e cannabis, eu posso dizer duas coisas. Primeiro é que uma parte grande do que a gente faz hoje não será a mesma coisa nos próximos 10 anos. Nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo uma liberdade maior do uso de uma substância que tem um potencial inesgotável, na nossa opinião, porque mexe com um sistema que pouca gente conhece, nós estamos a conhecer nesse momento. E a outra coisa é que canabidiol não serve para toda epilepsia, é um remédio a mais. Diferente dos ativistas que acreditam que mais se pode do que se deve, o surgimento do canabidiol, do CBD para epilepsia, ele remonta aí para a gente de forma científica, organizada, mais ou menos a 2015, 2016, muito mais na prática 2015, 2016, por um tipo de crises convulsivas que normalmente os pacientes eles usavam 3, 4, 5, 6 anticonvulsivantes e não tinham melhora. Quando a gente vai para a internet daquela época e até hoje também, a gente vê crianças e pacientes jovens, bebês, não bebês, mas acima de 2 anos principalmente, tendo 30, 40 crises convulsivas por dia. E quando começa a usar o canabidiol, para de ter crise. O que acontece, na verdade, é que o tipo de epilepsia, a causa da epilepsia, é que ela é a responsável pelo melhor efeito do canabidiol. Nós podemos dividir essas epilepsias para canabidiol em 2 grupos. Existe um grupo, que é aquele grupo que nada mais que eu faça vai melhorar, ou seja, são pacientes que já usaram remédios de primeira classe, segunda classe, terceira classe, estão usando 5, 6 anticonvulsivantes. Esse grupo definitivamente ele se beneficiaria do canabidiol porque é a última alternativa muitas vezes do que se tem. São pacientes que usam uma quantidade imensa de medicações, são pacientes que não têm propostas para neurocirurgia e o canabidiol ele surge como uma medicação para melhorar a qualidade de vida deles. Existe um outro pequeno grupo que são grupos de epilepsias, que são grupos determinados quase que geneticamente. A gente tem basicamente 3 deles que são os principais, assim, são as principais epilepsias difíceis de controle em criança que a gente tem, que é uma síndrome chamada de síndrome de Dravet, em que o diagnóstico ele é feito genético, através de um tipo de crise convulsiva. Resumidamente, é aquela criança que 9 meses, 10 meses de idade, toma uma vacina, tem a febre, começa a ter crise convulsiva e as pessoas acham que é por causa da vacina e na verdade não é por causa da vacina, é porque essa criança teve febre e essa febre ela começa a ter outras crises convulsivas e o que se vê é que existe um marcador genético específico dessa síndrome e esse marcador genético ele se manifesta normalmente no final do primeiro ano de vida.
que é onde as crises são mais crises febris e depois essas crises vão ter outras características, atraso do desenvolvimento, autismo. Essa síndrome de Dravet, o que a gente sabe de forma definitiva é que tem um grupo de anticonvulsivantes que não podem ser utilizados. Então, anticonvulsivantes como a carbamazepina, que é o Tegretol, oxcarbazepina, fenitoína, idantal, entre outros anticonvulsivantes, eles não podem ser utilizados nessa síndrome, porque esses anticonvulsivantes pioram as crises convulsivas. E o canabidiol, ele funciona muito bem, ele muda a vida. A gente acompanha algumas crianças que têm essa síndrome e que a vida mudou completamente. Então não é que o canabidiol ele mudou a vida e ele foi utilizado e melhorou a epilepsia, mas a síndrome de Dravet, por causa dessa mutação genética, ela funciona de forma imensa com o canabidiol, como a dieta cetogênica também. Existe um outro grupo, chamado de grupo da esclerose tuberosa, que esse grupo ele anda muito próximo do neurocirurgião infantil, porque é uma doença em que a criança tem várias manchas no corpo, manchas brancas, meio esbranquiçadas, um atraso de desenvolvimento, e ela também pode surgir com epilepsia difícil de tratar. Esse grupo é o grupo que primeiro mostrou que o canabidiol pode ser utilizado em menores de 2 anos. E, de longe, é o principal remédio que vai ser utilizado. Existem outros remédios antes que podem ser utilizados do que o canabidiol, e eles devem ser utilizados antes pela simples questão. São remédios que a gente tem muito mais experiência, são remédios que dão muito menos efeito colateral do que o canabidiol. O canabidiol dá efeito colateral em 40% dos pacientes, então não é essa maravilha toda. Por isso é que ele funciona tão bem, porque ele deve ser utilizado em pacientes que já têm muito problema. Se eu parto de entrada a usar canabidiol para uma epilepsia sem saber o que eu estou usando e para que eu estou usando, eu corro o risco de causar problemas no fígado, no pâncreas, no pulmão, no intestino, num paciente que poderia ser tratado com uma medicação extremamente mais simples, com muito menos efeito colateral e com a resolutividade muito melhor. Tem esse grupo chamado de grupo da esclerose tuberosa, que são crianças que nascem tipo malhadinhas, com as manchas brancas pelo corpo, começam a ter crises convulsivas já com 3, 4 meses de idade, um atraso do desenvolvimento. Esse grupo, muito rapidamente a gente vê as crianças usando o canabidiol, porque elas desenvolvem um tipo de crise, que é uma crise convulsiva, que uma das características dela é que o paciente está aqui e de repente ele desmonta. É como se ele perdesse a força do corpo todo e caísse no chão, ou ele fosse empurrado. O canabidiol funciona incrivelmente nesses casos. A gente tem pacientes que usavam anticonvulsivantes, tinham 15, 20 crises por dia, com canabidiol na esclerose tuberosa, a gente zera isso. E um outro grupo, que é um grupo que ele é mais amplo do que esses dois, que é um grupo chamado de epilepsia de Lennox-Gastaut. A característica principal dela não é a causa, mas sim a manifestação. O eletroencefalograma dela tem uma característica específica e o tipo de crise também tem essa característica de serem crises de muitos tipos e ter essa crise também de cair. Para Lennox-Gastaut existem umas outras opções, mas a gente tem protocolos de uso aqui em Sergipe, a gente tem um protocolo muito forte, que ele é até um protocolo de uso na medicina pública, mesmo no SUS, de fornecimento de canabidiol para essas síndromes, em que o paciente ele melhora muito da epilepsia, muito mesmo. Então, esses grupos são grupos em que o paciente ele não fica anos usando anticonvulsivantes. O mais difícil é dar o diagnóstico. Se o seu filho ou um conhecido, ou um parente, alguém que se conhece, tem crise convulsiva, tá tomando a medicação, toma um remédio, toma 2, está controlando, está bem, ok, esquece canabidiol. O canabidiol não é para ele. Agora, se você conhece alguém que tem crise convulsiva, criança 2 anos de idade, 3 anos, muita crise, adolescente, adulto, e que não melhora com os remédios, procura um profissional da área, um neuropediatra, um neurologista que entenda de epilepsia resistente à droga, para investigar melhor. A investigação do paciente, com o eletroencefalograma bem feito, uma investigação genética bem feita, são eles os principais garantidores de que o tratamento do canabidiol vai surtir melhor efeito. Então, o que a ciência diz hoje de canabidiol em epilepsia é: salva a vida, é extremamente específico, mas deve ser utilizado sob um critério técnico muito restrito, sob o risco de causar efeitos colaterais muito graves ou
de se perder a oportunidade de tratar o paciente com o melhor tratamento. Você que está assistindo, entenda que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, a não ser uma ciência feita de forma correta, ética e voltada especificamente para a melhora do paciente. Tratar de canabidiol, sobretudo em epilepsia, gera grandes discussões, porque nesse momento nós vivemos ainda uma polarização, porque a gente tem muito que evoluir no assunto. Uma parte das pessoas trata o canabidiol como a maconha. Não é maconha, não é uma droga ilícita, é uma substância. Então uma parte das pessoas não quer que o seu filho ou o seu conhecido seja tratado com a medicação porque acha que está se usando algo que vai fazer mal, ou que é ilícito, que é contra a lei. Não, não é isso. É uma substância dentro de todas as 500 que são utilizadas para outros fins, que para a epilepsia vem mudando vidas. O outro grupo é aquele grupo que acredita que cannabis serve para tudo. Olha, fora água e em determinados volumes, nada mais serve para tudo. Então, é um remédio, ele tem sua importância, ele tem um espaço que ele é inquestionável, veio para ficar, mas ele deve ser utilizado de forma organizada. Existe uma linha da medicina, então quando se conversar sobre canabidiol, quando vocês escutarem alguma opinião sobre canabidiol, procura ver se a abordagem está sendo feita através de uma linha chamada de medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências é uma linha médica que foi criada para proteger as pessoas de falsas conclusões em estudos científicos. É uma linha de medicina em que se pegam estudos muito sérios, muito controlados, com muita segurança, para se oferecer as melhores alternativas. Falar de canabidiol é falar em medicina baseada em evidências. As evidências em medicina baseada em evidências dizem que canabidiol veio para ficar, mas o grupo ainda é muito restrito. Nós evoluiremos mais à frente, com outras formulações do canabidiol que tem chegado e outras formas de manipular a própria droga. Você tem dúvidas sobre isso? Algum questionamento mais específico? Você acha que outros vídeos podem ser gravados sobre o canabidiol? Até a forma de administrar? Será que é melhor pela boca? Será que é melhor na pele? Será que é melhor inalar? Se interfere com outras coisas? Deixa nos comentários. O objetivo do canal é essa aproximação. É criar um local seguro de discussão científica séria e para que a gente possa proporcionar mais e mais oportunidades para quem precisa em neurocirurgia infantil.